A paz do Senhor, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja com vocês, amém? Não a paz, eu sempre digo, que produzimos com os nossos sentimentos, né? Mas a paz que excede todo entendimento, que é a paz que nosso Jesus Cristo conquistou para nós, amém? Ele, quando apareceu para os seus discípulos, né? Os discípulos, eles estavam aflitos porque Jesus tinha morrido e eles estavam escondidos, estavam com medo, e o Senhor chegou e a primeira coisa que o Senhor fez foi consolá-los com a paz. O Senhor disse: olha, eu vos dou a minha paz, recebam. A minha paz eu vos dou. Ou seja, não são a paz de vocês, não são vocês que produzem, mas eu dou. E essa paz, ela excede todo entendimento. Por quê? Porque não é o entendimento que você tem na hora, não depende das circunstâncias, não depende do seu estado, não depende muitas vezes se você está caído, não depende muitas vezes se você está preso, se você muitas vezes pecou. Depende de Cristo. Assim como também tudo como é que se diz? Que se diz respeito à fé, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao novo nascimento, realmente é produzido por Jesus, amém? E nós apenas recebemos e tomamos posse. No vídeo anterior, eu falei sobre a fé, né? Que na verdade é o assunto mais importante. No caso, é o que se resume à nova aliança, né? Porque a antiga aliança foi pela lei, né? Era a lei, os 10 mandamentos. Se você acertasse, você era absolvido. Se você falhasse, você era punido. E na nova aliança, né, a nossa base, né, o nosso fundamento firme é a fé. Amém? A fé em quê, irmã? A fé em Jesus Cristo, a fé no que Cristo fez. E eu falava, né, no vídeo anterior, que eu tinha sentido de gravar, porque, meus irmãos, não é brincadeira, como hoje, no mundo, né, no mundo da igreja, estou falando desse mundo, falando do mundo evangélico, do cristãos, vamos reunir todos os cristãos. Desde que eu era pequena, que eu escutava essa conversa, sabe, que eu podia perder minha salvação, que eu tivesse cuidado, porque quando Jesus viesse eu ia ficar, porque se eu não tivesse fazendo tudo certo, se eu não tivesse preparada, eu iria ficar. E na verdade, essas palavras, né, que tem na Bíblia, nas Escrituras, elas não são para crentes, elas são para descrentes. O Senhor está falando para pessoas carnais, pessoas que muitas vezes usam o nome de Deus em vão, muitas vezes são pessoas que se dizem crentes, mas não são. Pessoas que agem de má fé, mau caráter, mercenários da fé, lobos, né? Aquelas pessoas ímpios. O Senhor não está falando para os cristãos, para cristãos sinceros, né? E como eu falava no outro vídeo, eu realmente não acredito. Hoje, baseado, né, na fé, hoje conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o alicerce firme, né, eu creio que realmente um cristão verdadeiro, ele não pode perder sua salvação, amém? Ele pode falhar, ele pode cair, ele pode passar por maus momentos, mas se um cristão verdadeiro ele perdesse a sua salvação, um que crê realmente em Jesus Cristo, um que realmente se esforça para andar direito, porque ele falhasse, ele pecasse no momento que Cristo vem, que ninguém sabe quando ele realmente perdeu a sua salvação. Então essa fé não seria uma fé firme, né? Não seria uma fé baseada em Cristo, seria uma fé baseada na lei, seria na antiga aliança, seria no que ele faz. Porque, meus irmãos, é fato que nós falhamos, é fato que todos nós na carne estamos fadados ao fracasso. E não precisa dizer que ninguém vai pecar, porque é fato, né? O cristão, ele não vive pecando, mas ele pode pecar, pode acontecer. E eu escutava muito essa conversa, se quando Jesus vier você teve que pecar, e se aquilo e aquilo me causava medo, insegurança. E que fé era essa? E que base firme era essa? Que eu estava sempre confiando em mim e naquilo que eu fazia, né? E no vídeo passado eu trazia os versículos, né, que eles não dizem isso. Eles não falam da fé dessa maneira. Que Hebreus 11:1 que eu li aqui, né, no versículo passado, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Firme fundamento. Por quê? Porque não é um fundamento, repito, naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, naquilo que eu produzo, quando eu acerto ou eu erro. Ele é firme porque é em Jesus Cristo, é na obra de Jesus Cristo.
O diabo, ele não é bobo, né? Ele não quer que você ande pela fé, ele quer que você ande pela lei, porque quando você errar, ele pode condenar você, ele pode julgar você, ele pode, como é que se diz, colocar você como réu. Porque ele sabe que se ele abalar a sua fé, ele abalou tudo, porque a fé é o alicerce da nova aliança. A fé é o alicerce da sua salvação. Então ele não é bobo, né? Ele tem que pegar as pessoas, abalar a fé das pessoas, né? Fazerem as pessoas desacreditarem. Ele quer fazer com que você anule a sua fé, para que você fique infrutífero, para que você seja destruído. Amém? Eu não estou aqui falando que o pecado não tem consequências, que se um cristão deve pecar, porque ele é salvo pela fé, ele pode pecar. Eu não estou falando isso, até porque cristãos verdadeiros, eles não vivem no pecado. Eles, como eu falei, eles podem acontecer de pecarem, mas eles não ficam satisfeitos com isso. Mas assim, o que está acontecendo, meus irmãos, é essa insegurança das pessoas, sabe? Pregadores, pessoas na própria igreja. É como eu disse, já não basta o diabo odiar os filhos de Deus, os ímpios, mas agora na própria igreja, pessoas desanimando, bombardeando a fé das pessoas, fazendo medo, dizendo, quando Deus vier, Jesus vier, você não tiver pronto, você vai ficar, e aquela coisa, e você errar. Irmãos, a gente não pode colocar nossa confiança nisso, amém? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, mais uma afirmação aqui que é pela fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, no que Ele fez, no fundamento firme, assim como a paz que Ele nos dá, a fé na obra dEle também é o que nos garante passarmos a eternidade com Deus, que os nossos pecados foram perdoados, amém? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos e que o sangue dele purificou os seus pecados, se você recebe essa graça, se você recebe pela fé, você é salvo sim. Até porque é muito orgulho você achar que você pode ser salvo pelas suas obras, por aquilo que você faz, você achar que no futuro, quando Jesus vier, você vai estar preparado. E se eu falhar? E se no dia que Jesus vier eu falhar, você falhar? Nós não podemos prever o futuro. Nós não sabemos o que vamos estar fazendo. Então, nós não podemos colocar nossa confiança nisso, porque isso não é fé, meus irmãos. Isso seria, como é que eu posso dizer, um viver pela lei, né? Pela antiga aliança. E hoje eu trago para vocês um versículo aqui, de Hebreus, que é perfeito, em Hebreus 10:10, que fala assim, aqui, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa verdade é que temos vida, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Olha aqui o que Hebreus está falando. Um sacrifício só, uma vez por todas. Antigamente, quando o povo pecava, precisava estar sacrificando animais. Sempre que alguém pecava, tem que sacrificar um animal. E não tinha mais fim. Se pecasse 3 vezes por dia, eram 3 animais. Então, quando Cristo veio, isso terminou, meus irmãos. Foi um sacrifício só. Quando a pessoa erra, a pessoa tem o perdão pela fé em Jesus Cristo. Na obra, está dizendo aqui, nós somos santificados pelo corpo de Cristo. E disse mais, remove o antigo, ou seja, a antiga aliança, para estabelecer essa nova, que é pela fé. Amém? A fé é perfeita, não porque veio de mim e de você, mas porque veio de Deus. É plano de Deus que nós fôssemos salvos pela fé. Eu tenho tido no coração de gravar esses vídeos, porque não é brincadeira o que tem de gente desistindo de igreja, desistindo. Condenação mata, meus irmãos. Pessoas se condenando porque pecaram, outras acham que pecaram contra o Espírito Santo. Outra mentira do inferno. Um cristão de verdade, ele não pode pecar contra o Espírito Santo, ele não pode cometer esse pecado, porque o pecado contra o Espírito Santo é ficar contra Jesus, é chamar... atribuir as obras de Jesus ao diabo. Um cristão verdadeiro, ele nunca vai fazer isso. Se ele não entender alguma vez se algo é do diabo ou se algo é de Deus, mas Deus com certeza irá esclarecê-lo. Um cristão jamais cometerá um pecado desse consciente.
Então há muitas mentiras e pessoas aí caídas, prostradas, que já desanimaram da fé, que já desistiram porque acreditaram nessa mentira, que perderam a sua salvação. Você não pode perder, porque sendo assim, o que Cristo fez seria menor do que o que Adão fez. Do mesmo jeito que o que Adão fez nos tornou pecadores, mesmo a gente, quando nasce, já nasce com essa posição de pecador, e a bondade que a gente fazia antes não nos tornava justos. Do mesmo jeito, quando recebemos a Cristo e nos tornamos justos pela fé, os pecados que cometemos não podem nos tornar pecador de novo, não podem nos tornar réus de juízo, porque se assim fosse, o que Cristo fez teria sido muito menor do que o que Adão fez, e isso não tem lógica, isso não é o que a palavra diz. Mas Paulo, ele falava assim, por isso devemos pecar, porque não é pela lei, mas pela graça, porque estamos salvos pela fé? Não. Um verdadeiro crente, eu repito, ele pode ainda não ser convertido, ele pode ainda cometer muitos erros, ele pode falhar, mas ele não vai ficar feliz com isso, ele vai se arrepender. E na hora que ele falha, ele já tem o perdão em Jesus Cristo. Davi disse assim, outra afirmação sobre a fé: feliz o homem a que Deus não imputa pecado. Deus não imputa porque ele não tem? Não, se ele não tivesse, Deus não tinha o que imputar. Davi estava falando da geração que viria. Ele estava falando dele não, porque o dele foi imputado com Batseba. Ele pagou as consequências, né? Mas ele estava falando de nós que viríamos no futuro, que Deus não nos imputaria o pecado, não porque nós não pecamos, não porque não há pecado em nós, muitas vezes, mas por causa de Cristo. Como está dizendo aqui em Hebreus, por causa de um só sacrifício. Se toda vez que errássemos, nós tivéssemos condenados, precisássemos ser salvos de novo, então seria a velha aliança, meus irmãos. Seria como antigamente, tinha que matar 4, 5 bezerros. Não precisa mais do bezerro. O Cordeiro de Deus foi sacrificado no meu lugar, no seu lugar. É pela fé. Amém? Então nunca mais deixe que ninguém anule a sua fé, que ninguém tire a certeza da sua salvação, porque é muito orgulho você dizer, quando Cristo vier eu vou estar pronto. Ninguém sabe, talvez naquele dia você tenha falhado, mas não é por isso que você é salvo, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Eu tenho um testemunho muito lindo na minha vida, que teve um dia que era Santa Ceia, foi um dia que eu tive uma briga lá em casa, que antigamente, quando eu não era convertida, eram muitas contendas, e naquele dia eu disse, hoje eu nem vou cear, porque eu tive essa briga, eu não sou digna. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu vim para os perdidos, foi para os perdidos que eu vim. Sabe o que ele estava me dizendo? Ele disse assim, ele estava me dizendo, não tem nada a ver com você, sei pela fé. E quando eu cheguei na igreja, eu ainda tive dúvida, mas quando eu tive dúvida que o pastor estava distribuindo a ceia, o Espírito Santo falou mais uma vez, é pela fé, como quem diz, vai, não tem nada a ver com você, é mérito meu, é pelo que Cristo fez, é pelo sacrifício único. Amém? Ou seja, remove o antigo,